Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 25 de outubro de 2022, são 8 horas da manhã. E pesquisa Atlas diz que cresceu a transferência de votos de Simone Tebet e Ciro Gomes para Lula. A pesquisa mostrou grande variação em cerca de 10 dias. Ambos os presidenciáveis, Tebet e Ciro Gomes, apoiam Lula, mas só Tebet entrou de fato na campanha. Pesquisa divulgada pelo Instituto Atlas Intel nesta segunda-feira, dia 24 de outubro, apontou que Lula ampliou a vantagem sobre Bolsonaro em 1,2 ponto percentual em relação aos últimos números apresentados pela organização. A explicação do crescimento petista pode ter acontecido por um aumento na taxa de transferência de votos destinados a Simone Tebet e Ciro Gomes no primeiro turno. Na pesquisa anterior, com dados coletados até 12 de outubro, 54,2% dos entrevistados que haviam votado em Tebet no primeiro turno declararam escolher Lula no segundo turno. No levantamento publicado hoje, essa marca subiu para 69,6%. Além disso, o percentual de eleitores da senadora que migraram o voto para Bolsonaro caiu de 29,2% para 18,2%. Também houve crescimento para o ex-presidente entre os que votaram em Ciro Gomes. Em relação ao último cenário divulgado pelo Atlas, houve uma virada. Antes, 53,9% dos eleitores do pedetista declararam votar em Bolsonaro e 39,1% em Lula. Agora, Lula aparece reunindo 51,13% dos votos de Ciro, enquanto o atual presidente tem 41,16%. Os dois presidenciáveis anularam o apoio a Lula na primeira semana do segundo turno. O engajamento na campanha, porém, é bem diferente. Ciro se limitou a um pronunciamento gravado em que sequer citava o nome do ex-presidente e apenas dizia que seguiria o posicionamento do partido. Enquanto isso, Simone Tebet entrou na campanha de Lula de forma incisiva e fez em Minas Gerais, no último fim de semana, sua primeira aparição em atos públicos ao lado de Lula. Demorou um pouco, mas finalmente aconteceu o que era previsto. O eleitorado de Simone Tebet, que é o mais expressivo na eleição em primeiro turno, foi o mais expressivo da terceira via, finalmente cumpriu o que se esperava e seguiu a orientação da sua candidata e migrou para Lula. O de Ciro foi a migração voluntária após o papelão que ele fez. Há muito eleitor decepcionado com Ciro Gomes por ele ter aderido a Bolsonaro no primeiro turno, feito parceria com Bolsonaro no primeiro turno, e agora todos esses votos desembocam na campanha de Lula e, como previsto, vão lhe dar a vantagem para vencer a eleição com uma certa margem de segurança. E a inversão de clima entre as campanhas de Lula e Bolsonaro ocorre na reta final da eleição. Clima de virada esfria na campanha de Bolsonaro e o QG petista ganha ânimo com o caso Roberto Jefferson. Os quartéis generais de Lula e Bolsonaro vivenciam uma troca de climas na semana da eleição, na reta final. O otimismo sobre a virada que permeou a campanha de Bolsonaro em boa parte do segundo turno não persiste na reta final. Já a tensão que seguia entre os petistas deu lugar a entusiasmo, principalmente após o episódio envolvendo o ex-deputado e aliado de Bolsonaro, Roberto Jefferson, que atirou e lançou granadas contra policiais que foram prendê-lo. Na verdade, a campanha de Lula já vinha nessa toada de recuperação, mas o Roberto Jefferson realmente deu o tiro de misericórdia em Bolsonaro.
E os ventos que sopravam a favor de Bolsonaro mudam de direção, diz também, além do Globo, o site Metrópolis. O fim do mundo para qualquer candidato é chegar a 5 dias das eleições bem atrás do seu concorrente e, pior, tendo que enfrentar uma agenda de assuntos que lhe são claramente adversos. É assim que está Bolsonaro. Embora não tenha vencido o primeiro turno com 60% dos votos, como estimava, entrou no segundo com os ventos soprando razoavelmente, diz aqui fortemente, eu discordo, a seu favor. Na reta final do primeiro turno, havia o risco de Lula se eleger, mas Bolsonaro foi favorecido pela migração de última hora de parte dos eleitores de Simone Tebet e de Ciro Gomes. Verdade que para Lula faltaram 1.800.000 votos para que se elegesse e a Bolsonaro 8 milhões em números redondos. Mas o fato de ter passado para o segundo turno fez as coisas melhorarem aparentemente para Bolsonaro, é uma suposição. Governadores eleitos, entre eles Zema, em Minas Gerais, correram ao Palácio da Alvorada para declarar o seu apoio a Bolsonaro, assim como o governador de São Paulo. E a rejeição de Bolsonaro, segundo as pesquisas, diminuiu e aumentaram a aprovação do governo. Tudo isso foi por água abaixo, porque os votos de Ciro e Tebet já migraram para Lula, e agora o que se espera é que, com o episódio Roberto Jefferson, essa vantagem que já tinha aumentado pelos votos de Ciro e Tebet exploda em favor de Lula e lhe dê uma eleição mais ampla, uma vitória mais ampla sobre Bolsonaro, o que impediria Bolsonaro de dizer que foi roubado. E as redes sociais de Lula são reforçadas e vão combater os maridos bolsonaristas. Vamos entender aqui. Em geral, como as mulheres apoiam muito mais Lula que Bolsonaro, os maridos delas, que em alguma medida são bolsonaristas, vão pressionar, constranger, e já estão fazendo isso, para que as esposas ou não votem no Lula ou mudem seu voto. E a tática da campanha do PT vai ser dirigir mensagens a essas mulheres. E o PT vai do inferno ao céu em questão de dias com erro de Bolsonaro. Mudança de clima na campanha de Lula é notável após as polêmicas envolvendo a desidratação do salário mínimo e a prisão de Roberto Jefferson. 1 a cada 5 parlamentares eleitos do Centrão já começa a pular fora de Bolsonaro, ficando distante da campanha deles nas redes. E só não sabe isso quem não quer ou quem não entende nada de política. Porque o Centrão, no dia seguinte da vitória de Lula, já começa a migrar para ele, como aconteceu durante os 13 anos do governo do PT. E também aqui as implicações do ataque de Roberto Jefferson à Polícia Federal. Uma colunista do jornal o Globo falou sobre os efeitos na campanha presidencial e relatou como o caso envolvendo o ex-deputado expõe um clima de tensão na Polícia Federal. O ex-deputado federal Roberto Jefferson responderá por 4 tentativas de homicídio e por ter atacado os policiais. Agora ele também responde pelo atentado contra os agentes federais. O caso revelou que o Roberto Jefferson guardava um arsenal em casa, mesmo cumprindo a prisão domiciliar. Então o fato aqui dessa matéria, o ponto central dessa matéria é o seguinte: prenderam o Roberto Jefferson junto com um arsenal de guerra. Quem fez uma estupidez como essa? Não checaram a casa desse homem? E Joaquim Barbosa e Lula conversaram no último domingo e Joaquim Barbosa vai gravar um novo vídeo de apoio a Lula. E na reta final, Bolsonaro gasta 3 vezes mais do que Lula com anúncios nas redes sociais e com dinheiro ele tenta anular a vantagem de Lula devido ao fato, minha amiga, meu amigo, de que os ricaços deste país estão despejando fortunas na campanha de Bolsonaro. Mas, felizmente, para o povo brasileiro, tem muito pouco rico no Brasil e voto de rico não representa nada nesse país.
Bolsonaro pode responder por crime eleitoral caso não prove denúncia de fraude. A acusação foi feita por Fábio Faria em uma coletiva de imprensa, o ministro das Comunicações de Bolsonaro, no Palácio da Alvorada. E a convocação seria para acompanhar a exposição de um fato grave. Essa fake news do bolsonarismo pode lhe custar caro, porque é crime eleitoral fazer uma denúncia falsa dessa numa eleição como a que estamos vivendo. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia.